Bem-vindos a mais uma aula de propriedades físico-químicas e mecânicas dos materiais odontológicos. Meu nome é Andréa Reis e eu sou professora do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. O assunto de hoje são os ensaios de torção, microdureza, flexão e compressão e sua importância na odontologia. As propriedades mecânicas dos materiais, elas são muito importantes e têm correlação com a sua estrutura e microestrutura. A importância da análise e compreensão dessas propriedades é para que se dê a correta seleção em função do diagnóstico realizado e a correta manipulação dos mesmos para que nós tenhamos o máximo de durabilidade. As características físicas, químicas, mecânicas e biológicas, elas devem ser consideradas para o sucesso e longevidade das restaurações e reabilitações. Importante é sabermos que na cavidade oral, todas essas propriedades, elas são automaticamente testadas e colocadas em prova de maneira combinada, uma vez que mastigação, alimentação e contatos com produtos físicos, temperatura, são incidências diretas sobre esses materiais, reduzindo a sua durabilidade. Para que saibamos quais são as melhores propriedades dos materiais já utilizados e materiais inovadores que aparecem todos os dias, nós temos os ensaios, que são feitos em testes laboratoriais e clínicos. Esses testes conduzem à melhor seleção dos materiais para evitar deformações e fraturas. As propriedades mecânicas são definidas pela lei da mecânica, que é uma ciência física que trata de energia e forças e de seu efeito nos corpos. Todas as propriedades mecânicas são medidas da resistência do material a uma deformação ou uma fratura quando são submetidos a uma força. Ela garante que a estrutura atenda às funções para as quais foi desenhada de maneira adequada, segura e por um tempo de período razoável. Assim, a resistência é a capacidade em resistir às tensões induzidas, sem que ocorra deformação permanente ou fratura. Já já entenderemos o que significa deformação permanente. As deformações, elas podem ser elásticas ou reversíveis, ou plásticas ou irreversíveis. A combinação de deformação elástica e deformação plástica pode acontecer em função da quantidade de força aplicada. Observe esses gráficos. Na figura inicial, temos que um material é submetido a uma força e sobre ele acontece uma deformação, onde observamos no espaço L1. Quando essa força F1 é removida, o material retorna ao seu comprimento original, ou seja, na deformação elástica, a força aplicada não chega a romper a estrutura de material, permitindo que ele retorne às suas dimensões originais. Na figura seguinte, a deformação plástica, um material, quando é submetido a uma força F1, sofre uma deformação L1. E quando essa força é retirada, o material ele não consegue retornar às suas dimensões originais. Essa é chamada deformação plástica. Na odontologia, os materiais que sofrem maior deformação elástica têm inclusive o nome de elastômeros. São materiais que produzem essa deformação elástica que é muito útil para situações da odontologia, quando é o caso da construção de uma peça protética ou restauração feita de forma indireta,
onde o técnico protético ou o cirurgião dentista precisa ter em suas mãos um modelo com as características exatas do que o paciente apresenta em sua cavidade oral. Para isso, ele utiliza materiais chamados materiais de moldagem. Esses materiais são depositados sobre o elemento dental, preparado ou não para receber uma prótese ou talvez apenas para estudo, e ao ser passado por um processo chamado processo de presa ou endurecimento parcial ou total, ele pode ser removido em função dessa sua característica de elasticidade. A deformação elástica também é utilizada e requerida para muitos materiais utilizados em algumas situações, como a prótese parcial removível. A prótese parcial removível é um dispositivo protético utilizado para reabilitar pacientes que perderam parcialmente elementos dentais e terá essa reabilitação realizada de forma removível. Para isso, uma estrutura metálica é quem segura os dentes que serão suportados por essa estrutura. Essa estrutura metálica, ela é adaptada aos dentes remanescentes e para isso ela precisa sofrer uma deformação elástica todas as vezes que é colocada sobre o rebordo ou removida do rebordo. Outro material, agora que sofre uma deformação plástica, são os fios ortodônticos. Toda vez que o cirurgião dentista ortodontista faz a torção ou a conformação, deformação dos fios para uma melhor conformação e manutenção do posicionamento dos dentes, aplicada essa força ao fio ortodôntico, ele sofre uma deformação plástica, ou seja, não volta à sua forma original, mas permanece com a forma dada pelo ortodontista. Outro caso de deformação plástica. Observe essa restauração. Trata-se de uma restauração metálica adaptada, nesse caso, a um modelo de gesso que será transferido através de uma cimentação e adaptada a um elemento dental. Nas figuras ao lado, no desenho observado, verifica-se uma broca e uma indicação de força. Isso é realizado para que se faça a adaptação de uma parte da restauração que não ficou perfeitamente adaptado ao dente. Após a aplicação dessa força, o metal sofre uma deformação plástica e se acomoda perfeitamente ao término do preparo dental. Outro ensaio de grande relevância, uma definição muito importante para a odontologia, é a torção. A torção é definida como a aplicação de uma carga rotativa em um corpo de prova, geralmente cilíndrico. Em que casos nós usamos essa manobra de torção na cavidade bucal? Em muitas situações. Esse movimento ele é utilizado em grandes partes de cirurgia para a exodontia, é usado na implantodontia para inserção de implantes, é extremamente utilizado nas próteses e próteses sobre implante, que todos apresentam uma interface que é parafusada. Nos tratamentos de canal ou tratamentos endodônticos, quando se coloca uma lima no interior do canal e leves procedimentos e movimentos de torção são realizados. Observamos esse caso na endodontia, quando fazemos os chamados tratamentos de canal. Tratamento de canal é o procedimento onde a polpa do dente deve ser removida, além do tecido contaminado, e outro material deve substituir esse espaço para que o remanescente da raiz e coroa sejam perfeitamente restaurados. As limas endodônticas, que é esse equipamento visto de número 15, são inseridas dentro da raiz dental de maneira manual ou através
de um micromotor mecanicamente, como nós vimos na figura ao lado, e faz-se o movimento de torção, total ou parcial, para a remoção desse tecido contaminado. Temos que saber exatamente qual é a capacidade de resistência à torção dessa lima, que estará diretamente influenciada pela inclinação das raízes e também pelo comprimento dessa lima, para que não ocorra, como na radiografia na parte superior, uma fratura desse instrumento dentro da raiz. Na implantodontia, observamos aqui uma imagem de um implante fraturado. Isso mesmo, um implante de titânio. O implante que nós observamos ao lado é composto de um parafuso inserido no osso e também de um parafuso protético inserido dentro do implante. A associação de forças de torção nesse conjunto componente protético implante foi tal que ocorreu a fratura do implante dentro do osso. Observamos aqui, nesse slide, o que dissemos anteriormente. Na fotografia ao lado, vemos alguns elementos dentais e dispositivos metálicos que ocupam o lugar de alguns elementos dentais. Esses componentes metálicos são chamados de componentes protéticos. Estão adaptados a um implante de maneira intraóssea e, como mostra a figura, eles são parafusados dentro do implante para que acomodem ou recebam uma peça protética. As estruturas ao lado mostram a quantidade de encaixes de implantes, componentes protéticos e componentes para moldes que utilizamos todo o tempo durante os procedimentos restauradores de prótese sobre implante, demonstrando a importância da compreensão dessa propriedade de resistência à torção dos materiais, para que nós não tenhamos uma situação de desagradável de fratura de componente, fratura de implante, muitas vezes levando a uma nova cirurgia extremamente invasiva do paciente, onde temos que fazer a remoção desse implante e novos procedimentos. Nesse slide, observamos que um ortodontista faz o dobramento de um fio ortodôntico. Observe, esse fio ele pode ser dobrado, pode ser torcido. O corpo cilíndrico é preso por uma das extremidades e faz-se uma ação no sentido de rotação em uma das extremidades livres. É assim que se faz um ensaio de torção. Para que se faz um ensaio de torção? Ora, para testar a resistência à torção de todos esses materiais previamente citados, para que possamos inserir a eles uma força até o seu limite antes de ser fraturado ou até o limite que não faça uma deformação que seja capaz de fragilizar esse movimento. Nesse ensaio, o corpo tenderá a girar no sentido da força, mas como a outra extremidade está presa, ele sofrerá uma torção ao redor do seu próprio eixo. Se esse limite for ultrapassado, esse corpo se romperá. Por que temos que saber isso? Porque esse momento onde não é possível passar desse limite é chamado de momento de força. Esse momento de força é dado pela intensidade da força multiplicada pela distância do ponto de aplicação do eixo do corpo, sobre o qual a força está sendo aplicada. E a unidade de medida é um Newton por metro. É por isso que todas as chaves de implantodontia são os componentes protéticos e os implantes vêm com a indicação qual é a medida em Newton por metro que esse material suporta. Na especificação dos materiais que são submetidos a esforços de torção, é necessário levar em conta que o máximo torque que deve ser aplicado a um eixo
tem que ser inferior ao momento torsor no limite de proporcionalidade, porque uma vez ultrapassado esse limite, temos uma deformação total ou uma deformação plástica. Quando fazemos um teste de torção, chamamos ensaio de torção para detectarmos quais são as propriedades e os limites de força toleráveis por esses materiais. Geralmente definimos um corpo de prova padrão. E esse corpo de prova geralmente é circular, porque normalmente essas dimensões elas não são padronizadas, pois raramente se escolhe esse ensaio como um critério de qualidade específica do material. O comprimento e o diâmetro devem permitir as medições de momentos e ângulos de torção com precisão. O equipamento visto em questão, a máquina de torção, é um equipamento que promove os dados anteriormente ditos. Uma parte do corpo de prova é presa e a outra parte faz o movimento giratório de torção para que o material sofra torção ao redor do seu próprio eixo. Como são os aspectos das fraturas? Os aspectos das fraturas determinam, inclusive, como são os materiais, se o material é dúctil ou se o material é frágil. Um material dúctil, a fratura acontece perpendicular ao eixo longitudinal. Já um material frágil, a fratura é não plana, em 45 graus, ou seja, uma fratura helicoidal. Observemos agora esse ensaio de torção. Os materiais odontológicos apresentam propriedades mecânicas, que consistem na resistência do material à deformação permanente ou fratura sob uma força aplicada. Uma dessas propriedades é a resistência à torção, que consiste na aplicação de uma carga rotativa em um corpo de prova cilíndrico, que tende a girar em torno de seu próprio eixo. Na odontologia, esse tipo de ensaio é utilizado para avaliar parafusos como os implantes e seus componentes, fios ortodônticos e limas endodônticas, por exemplo. O ensaio de torção para implantes odontológicos é realizado de acordo com a norma NBR ISO 6475 de 1997, utilizando um torquímetro digital para a quantificação do torque imposto ao parafuso a cada angulação. Nesse ensaio, o implante é fixado em uma de suas extremidades em uma morsa de bancada, deixando 5 fios de rosca livre, e o torquímetro digital é adaptado à plataforma do implante através de um dispositivo confeccionado para essa finalidade. Uma força rotacional em Newton-metro é aplicada no sentido horário e o corpo de prova tende a rotacionar no sentido da força, até que haja deformação ou fratura. Observado esse ensaio, partiremos então para a próxima propriedade muito importante, que é a microdureza dos materiais. A microdureza é uma propriedade que permite resistir à deformação plástica, usualmente por penetração. O termo dureza também pode estar associado à resistência à flexão, risco, abrasão ou corte. Observe, durante os movimentos de mastigação, apreensão dos alimentos, ranger e apertar dos dentes, os materiais odontológicos e o próprio elemento dental estão sujeitos a estarem deformados em função de sua microdureza. Por isso, precisamos conhecê-la muito bem antes de indicá-la a determinados casos específicos. Por que utilizamos? Para conhecer a resistência ao desgaste, para que tenhamos um controle de qualidade e para prever a durabilidade relativa do material. Olhe o que acontece nas restaurações. Esse material inicial dessa primeira figura, o dente sofreu uma fratura e o material não sofreu. Nesse segundo, vemos uma restauração
com fraturas e deformações. Em todas as imagens, observamos o desgaste ou fratura dos materiais e até do elemento dental. Próteses. Qual é a importância de conhecermos a dureza relativa de próteses? Algumas cerâmicas apresentam sua dureza maior que o esmalte dentário. E a dureza da cerâmica é muito maior que o da resina. Temos que tomar então cuidado. Qual é o antagonista dos nossos dentes restaurados com porcelana? Esmalte dental, resina, porcelana também. Essa relação e esse conhecimento é importante para que possamos evitar fraturas, perdas de elementos dentais e até perdas das restaurações. Outra situação. Observe esse caso onde nós temos um grande desgaste dental pelo hábito parafuncional de ranger e apertar os dentes. Nós podemos observar não só o desgaste do elemento dental, mas inclusive uma alteração gengival, provavelmente provocada também por esse hábito parafuncional. Nesses casos, muitas vezes, utilizamos, entre outros tratamentos, a utilização de placas mio-relaxantes confeccionadas em acrílico. Isso irá fazer com que o paciente diminua essa condição desse hábito e seus efeitos musculares e na superfície dos dentes. Esse ensaio é feito em uma máquina de maneira não complexa. Consiste na impressão de uma pequena marca ou indentação na superfície do material, pela aplicação de pressão com uma ponta sobre ela. Ele possui as vantagens de ser um dos equipamentos mais baratos envolvidos no procedimento e de ser de fácil e rápida execução. Dependendo da forma como essa penetração e essa medida é feita, podemos classificar em dureza na escala Morse, na escala Shore, penetração Brinell, Vickers, Knupp e Rockwell. A dureza por risco, ou chamada dureza Morse, é a mais utilizada principalmente na área da mineralogia. E nós temos uma escala de 10 minerais padrões entre o mais duro e o menos duro, e através dessa escala nós comparamos a dureza relativa dos materiais. A dureza Shore é usada geralmente para peças grandes, como borrachas, polímeros, elastômeros. É uma dureza por penetração, onde um pequeno indentador é forçado contra a superfície do material a ser testado e essa profundidade ou tamanho é medida classificando o material como macio, quanto mais larga e profunda, e menor o número da dureza. Já a dureza Brinell é empregada para se determinar a dureza de metais. Quanto menor a penetração, mais duro o material. Devido ao tamanho da impressão formada, o ensaio pode ser considerado destrutivo, porque a deformação ela é permanente. Assim, uma esfera de aço ou ponta de diamante cônica é usado e temos um penetrador que pode ser esférico ou cônico. Semelhante à dureza Brinell, temos a dureza Rockwell. Ao invés de mensurar o diâmetro da penetração, a profundidade é que é medida. E eles não são adequados para materiais frágeis ou friáveis. A dureza Vickers. Essa é a mais empregada nos materiais odontológicos. No equipamento, temos um penetrador em forma de pirâmide de diamante de base quadrada. A carga normalmente aplicada é por um período de 10 a 15 segundos. As duas diagonais da indentação deixadas na superfície do metal são medidas com uma régua acoplada ao durômetro ou microscópio. Observe como fica a imagem da indentação obtidos pelo ensaio de dureza Vickers. A dureza Knupp relaciona a carga aplicada com a área superficial da impressão. O penetrador tem uma pirâmide alongada na forma de losango
E a impressão diagonal maior e menor apresenta uma relação de 7:1. Esta permite a determinação da dureza de materiais muito frágeis. Observe a figura demonstrando a dureza NUP. Acompanhemos o vídeo. O ensaio é realizado no equipamento durômetro. Será necessário um corpo de prova cilíndrico. A amostra é posicionada na base fixa do equipamento, sob a haste vertical, e será submetida à força constante de 1 kg por 5 segundos, indicado pelo acendimento da luz vermelha. Após o tempo indicado, o operador irá soltar a alavanca, zerar a escala e realizar mais 2 mensurações de dureza, alterando a posição da amostra a cada mensuração. Outro ensaio extremamente relevante para a odontologia é o ensaio de flexão. É o teste de barras, onde colocamos uma barra sobre 2 anteparos e observamos a resistência de uma barra apoiada nessas extremidades. A linha neutra é a linha onde mantém sua dimensão inalterada, fica entre a região que se contrai e a região que se alonga. Observe materiais odontológicos utilizados para bases de próteses ou dentes que não resistiram à força aplicada de flexão. Para a resolução desses casos, uma vez que próteses totais e próteses removíveis, por acoplarem-se bilateralmente, as distâncias da boca geralmente passam por essas forças, desenvolveu-se um material com resina flexível. Entretanto, outras propriedades degradantes desse material não permitiram grande sucesso dessas próteses. No ensaio de flexão, temos uma força de flexão que provoca a deformação elástica no material. O mesmo ensaio é utilizado para fazer análise de dobramento, que é quando temos uma força que provoca a deformação plástica ou permanente do material. Assim, flexão e dobramento utilizam o mesmo ensaio. O ensaio de flexão pode ser realizado em materiais frágeis ou materiais resistentes. Nos frágeis, a flexão é medida através da carga que é utilizada para provocar a fratura do corpo de prova. E essa unidade é determinada megapascal. Uma dessas propriedades é a tensão de flexão dentre as várias propriedades mecânicas avaliadas nesse tipo de ensaio. E temos determinado pelo momento fletor, que é o produto da força pela distância do ponto de aplicação da força ao ponto de apoio. Observe as imagens. Quanto mais próximo ao ponto de apoio, temos uma baixa flexão da barra. Quando o esforço é deslocado para o ponto central da barra, a flexão máxima é obtida. Assim, no ensaio de flexão, a força é sempre aplicada na região média do corpo de prova, a fim de que se distribua uniformemente. Para obter a tensão de flexão, é necessário, então, calcular o momento fletor, onde consideramos a metade do valor da força e a metade do comprimento do corpo de prova. Assim, o momento fletor é igual à força multiplicada pelo comprimento dividido por 4. Observemos um vídeo sobre o ensaio de flexão. Ensaio de flexão em resina acrílica odontológica. Para o ensaio, é necessário um corpo de prova retangular. O
O ensaio é realizado na máquina universal de ensaios, que tem uma base fixa e uma haste móvel. O corpo de prova é apoiado em 2 pontos fixos nas suas extremidades, e a haste móvel irá exercer a carga em seu centro, a velocidade de 5 mm por minuto. O indicador digital mostra a carga exercida e a distância percorrida. O programa do equipamento permite observar o comportamento mecânico da amostra. A força exercida no centro do corpo de prova ocasionará a sua flexão, provocando tensões de compressão na parte superior do corpo de prova, tração na parte inferior e cisalhamento nas extremidades. A carga máxima suportada ocasionará fratura da amostra. Após o ensaio, o programa gera o gráfico de força por deformação, onde é possível avaliar o comportamento mecânico da amostra. Um dos ensaios mais requeridos para avaliação da qualidade dos materiais, principalmente nos odontológicos, é o ensaio de compressão. É o conjunto de forças que é aplicada na mesma direção, porém em sentidos opostos. Nesse caso, um corpo de prova é colocado em uma superfície fixa e a outra é movimentada em direção ao ponto de fixação. Acontece então a pressão e a tensão sobre esse corpo de prova que se fratura ou deforma permanentemente até o limite de sua resistência ou excesso de força. Observamos alguns casos na odontologia de elementos dentais que não resistiram às forças de compressão e à associação das forças, às vezes de cisalhamento, tração, etc. Observamos nesses casos algumas fraturas, desgastes dentais, desgastes de cúspides. Materiais extensamente e intensamente avaliados através desse ensaio são os gessos odontológicos que são utilizados para obtenção de modelos para estudo ou para trabalho em obtenção de construção de peças protéticas e restaurações indiretas, e os revestimentos odontológicos, que são os materiais utilizados para a obtenção de peças metálicas fundidas, muito utilizadas na odontologia. Observamos nessa imagem como é realizado o ensaio. Para calcular a tensão de compressão, a força aplicada deve ser dividida pela área da seção transversal do material, perpendicular ao eixo da aplicação de força. O equipamento que vemos ao lado é chamado de máquina universal de ensaios. Repare que para cada um dos ensaios nessa aula citados, dependemos de um conjunto de normas pré-determinantes das dimensões dos corpos de prova para que essas forças sejam igualmente calculadas e projetadas em materiais de dimensões maiores. Outro ensaio é a compressão diametral. Essa compressão é indicada para materiais que são fiáveis e geralmente pouco resistentes à tração. Neste caso, o material é colocado da forma indicada na figura, diferente da compressão. Observemos um ensaio de compressão. Ensaio de compressão axial. Para a realização do ensaio, é necessário um corpo de prova cilíndrico com altura equivalente ao dobro do diâmetro. A resistência à compressão axial é realizada em uma máquina de ensaios, que tem uma base fixa e uma haste móvel. O corpo de prova é colocado no centro da base fixa e a haste móvel percorrerá uma distância a uma velocidade pré-programada, exercendo uma carga constante ao entrar em contato com o material. O indicador digital mostra a carga aplicada e a distância percorrida. A força exercida no corpo de prova ocasionará a sua fratura, que ocorrerá na carga máxima suportada pelo mesmo. Após o ensaio, o programa gera o gráfico de força por deformação,
onde é possível avaliar o comportamento mecânico da amostra. Os valores de força máxima de ruptura, dados em quilograma-força, são fornecidos pelo software. E, para calcular a resistência à compressão, uma fórmula é aplicada para a obtenção dos valores em megapascal. Aqui finalizamos mais esse capítulo de propriedades físico-químicas e mecânicas aplicados ao materiais dentários.